Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero te encontrar bem, na graça, na presença de Deus, e eu quero te pedir que o Senhor abençoe muito a você, sua casa, sua família. Iniciar esse dia é um grande privilégio, você sabe muito bem disso, né? Iniciar esse dia é a certeza também de que Deus pode fazer muitas coisas belas, muitas coisas bonitas na nossa vida. Eu quero pedir que o Senhor te abençoe e te abençoe cada vez mais com a sua proteção, com o seu amor, com o seu cuidado. Quero pedir que o Senhor venha em teu auxílio e coloque a mão sobre você e sobre a tua vida, e que você não tenha medo de viver cada momento, cada hora, cada minuto desse dia. O Senhor sempre nos dá muitos dons, muitos talentos, muita alegria de viver. O Senhor sempre nos mostra um caminho novo, um caminho que a gente pode ir trilhando sem medo, sem receio, porque muitos dons Ele nos dá. E hoje a gente vai olhar esses dons. Hoje a gente vai olhar e hoje a gente vai perceber uma coisa muito bonita, que nós podemos, que a gente pode dar um passo a mais, que a gente pode fazer muitas coisas boas, muitas coisas bonitas, que a gente pode transformar o mundo e ser esse instrumento maravilhoso aonde a gente está. Por isso, eu te peço, não tenhas medo de viver a tua vida. Em hipótese alguma, abraça a tua vida com amor, abraça a tua vida, com coragem e diz: Senhor, vai na frente, vai conduzindo a minha vida, vai transformando a minha vida e tudo aquilo que está acontecendo ao meu redor. Iniciamos esse momento onde, como Zaqueu, a gente diz: Senhor, eu permito que você entre na minha casa. Pode entrar, pode tocar, pode abençoar, pode transformar. Hoje a gente pede também por tantas pessoas que são queridas por nós. Tua casa, tua família, talvez filhos, netos, casamentos, irmãos, pai, mãe, enfim, a gente vai pedindo, E a gente vai pedindo que Deus olhe por tudo isso e que Ele nos dê sempre muita paz, muita bênção. A gente precisa se agarrar em Deus para que todas as outras coisas sejam abençoadas. Em momentos que pedem de nós coragem, força, determinação, como é este momento, que a gente está vivendo no mundo, a gente precisa pedir isso, esta coragem, esta força, não ter medo, não ter receio, entregar a Deus tudo aquilo que Ele quer que aconteça na nossa vida, aceitar também esta vontade bonita de Deus. Então, vamos lá, vamos começar este momento dizendo: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por
Cristo nosso Senhor. Amém. E queremos colocar também diante de Deus todas as tuas intenções, os teus pedidos, aquilo que hoje você gostaria que também acontecesse na sua casa e na sua vida, né? Enquanto a gente vai colocando a nossa intenção, enquanto a gente vai pensando no que nós queremos pedir que o Senhor abençoe, toque, confirme, eu gostaria de convidar você então agora, nesse instante, a compartilhar este momento de oração. Compartilhe, marque alguém, convide alguém para estar junto rezando conosco. Que o Senhor vai chegar até esta situação, até esta pessoa, e vai levar muita bênção e muita proteção. Compartilhe este momento, vamos fazê-lo chegar o mais longe possível. E juntos então digamos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo a você, eu desejo a tua casa, a tua família, eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, bendito seja Deus que nos reuniu no grande amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje toca teu coração, hoje toca a tua vida, hoje vem te trazer, né, força, coragem e entendimento. E nós vamos agora então olhar para a palavra de Deus, o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é um pouquinho mais longo, ele precisa de bastante atenção para a gente não perder o fio da meada, né? Um Evangelho bonito, que vai falar dos nossos dons, dos nossos talentos, das nossas capacidades. Vai falar, né, também da missão de Jesus neste mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Os seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como fosses fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebe
o que não destes e colhe o que não semeastes. O homem então disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não me depositasses meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. E Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje nosso Senhor Jesus Cristo nos conta esta parábola, nos conta essa história, a história, né, de um patrão, de um homem que iria ser coroado rei, e ele confiou a alguns empregados, alguns funcionários, alguns colaboradores que ele tinha. Ele confiou parte dos seus bens para que pudessem ser administrados. E veja, na verdade, essa é a história de Jesus. Essa é a história de Jesus. Porque essa história de Jesus praticamente ela traz muito daquilo que é a missão de Jesus. Ele também foi coroado rei, a rei do universo. Quando lá na Sexta-feira Santa, na cruz, foi-lhe colocada aquela coroa de espinhos. Veja, muitas pessoas também tentaram matar Jesus e mataram Jesus, porque a proposta, o reino, os ensinamentos de Jesus incomodavam uma boa parte. E você sabe que quando uma coisa boa vem, você sabe que quando uma dimensão bonita vem, o sistema muitas vezes ele não gosta e ele tenta calar a boca, ele tenta calar a boca. E aí a gente vai ver, e aí a gente vai ver uma coisa muito importante, uma coisa muito importante, uma coisa que a gente precisa colocar no nosso coração. Essa é a história, esta é a história da humanidade. Quem é que são os empregados que receberam aqueles valores, Quem é que são os empregados? Os empregados hoje somos nós. E nós recebemos de Deus, Nós recebemos de Deus muitos dons, muitos talentos, muitas capacidades. Talvez você está estranhando, Por que a palavra de Deus está sendo tão forte, Talvez você está estranhando porque Jesus está sendo tão forte nesses últimos dias, mas é porque a gente está se aproximando do final do tempo litúrgico, Nós vamos ter no próximo final de semana a festa de Cristo Rei, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E lá no dia 27 de novembro, já é a primeira semana do Advento, preparação fortíssima para o Natal. Por isso é que a palavra de Deus ela é forte. Ela é forte para abrir os nossos olhos. Por quê?
Veja, porque mais uma vez, né, a gente já ouviu falar, né, sobre catástrofes, sobre terremotos, que o reino de Deus estava entre eles. Assim, Jesus foi falando. E Jesus, mais uma vez, hoje fala em parábolas, para falar a respeito da necessidade da vigilância e da necessidade de usarmos os dons que nosso Senhor nos confiou. Sim, meu irmão, sim, minha irmã. Aqui a gente fala sobre um ponto essencial. Você recebeu de Deus dons, talentos, capacidades. Ei, olha só, mais uma vez, eu vou dizer a você, em alto e bom som, você recebeu de Deus dons, talentos, capacidades que ninguém outro tem. E o que é que você está fazendo com isso? E o que é que você está fazendo com esses dons? O que é que você está fazendo com esses dons que Deus te concedeu? Que Deus te concedeu. Veja, o maior de todos os dons é a tua vida. É a tua vida. Veja que dom precioso. Veja que maravilha. Veja que bênção a tua vida. Talvez nem tudo está como você gostaria que estivesse. Talvez as coisas não estão, né, como você gostaria que elas estivessem. Mas aí vem o evangelho de hoje e ele novamente nos convida a uma coisa muito bonita. Veja, foram três os encarregados que receberam uma quantia de dinheiro. Dois deles tiveram um final feliz porque abraçaram aquela quantia de dinheiro e eles não tiveram medo. Eles não tiveram medo de trabalhar. Eles não tiveram medo de seguir em frente com essa quantia de dinheiro que eles tinham. Não. Eles foram negociar, eles foram movimentar, eles talvez até fizeram, né, um investimento de risco, não sabiam se ia dar certo, se ia render ou não. Veja, um deles rendeu 10 vezes mais, o outro rendeu 5 vezes mais. Poderia ter rendido uma vez mais, talvez poderia até não ter rendido nada, mas o que chamou a atenção foi a vontade de fazer render, foi a vontade de dar um passo a mais, foi a vontade de crescer, foi a vontade de prosperar. Tua vida, né? A tua vida não é feita para você viver na mesmice, no rasteiro, no mais ou menos. Eu sei que às vezes algumas atitudes, eu sei que às vezes algumas ações, elas dão aquele frio na barriga, né? Tira o sono, traz um pouco de angústia, porque a gente não sabe se vai dar certo, a gente não sabe se está fazendo a escolha certa, se é o caminho certo. Mas eu te digo uma coisa, aquilo que é consagrado a Deus dá certo. Aquilo que é consagrado a Deus dá certo. Dá muito certo. Dá muito certo. Por isso você não vai ter medo. Por isso você não tenha medo. Não tenha medo de dar este passo. Não tenha medo de avançar. Não tenha medo de trabalhar os teus dons, as tuas capacidades. Ei, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo de avançar, de seguir em frente. Aprenda, né? Aprendemos com os erros, aprendemos às vezes com as coisas que às vezes a gente faz até no impulso, sim, mas jamais enterrar a nossa vida, jamais enterrar os nossos dons, jamais enterrar a nossa vontade de ser feliz, jamais. Por quê?
porque Deus vai te conduzindo, porque Deus vai colocando a mão, porque Deus vai abrindo os teus caminhos. Sim, consagre a Deus. Esse dia que nós estamos iniciando, eu não sei tudo o que você vai fazer, não sei. Não sei tudo o que você tem para se ocupar nesse dia, mas eu sei que é loucura iniciar esse dia sem consagrá-lo a Deus. Eu sei que é loucura a gente achar e confiar só nas nossas próprias forças. Eu sei que quando a gente dobra o joelho, eu sei que quando a gente confia, eu sei que quando a gente entrega a Deus, quando a gente consagra a Deus, Deus coloca a mão. E aonde Deus vai colocando a mão, as coisas vão prosperando, as coisas vão reinando, as coisas vão prosperando. Sim, a gente não pode ter preguiça, a gente não pode ter comodismo. Veja o terceiro empregado, encarregado, que recebeu a mesma quantidade. Ele não recebeu nem sequer um elogio do patrão. Porque o que é que ele fez? Ele foi enterrar o dinheiro, né? Ele foi enterrar aquele dinheiro. Quem sabe hoje, né, na nossa linguagem, foi, né, colocar debaixo do colchão ou sei lá onde, né? Enterrou, deixou lá e disse, deixa quieto aí, vamos, o que importa é viver esse momento e pronto, acabou. Mas ele precisou prestar contas um dia. Ele precisou prestar contas um dia. Sabe, o erro dele, né, ou a crítica que o patrão fez a ele, não é porque o dinheiro não rendeu, não é isso. Mas é por causa da atitude dele. Atitude de um preguiçoso, de um acomodado, de um negligente, de uma pessoa que não queria nada com nada. Não serve, não serve, não serve aos olhos de Deus. A gente hoje olha, né? A gente hoje olha para esta palavra e a gente logo vai perceber, né? E a gente logo vai perceber uma coisa que é muito importante. Uma coisa que é muito importante. A gente hoje vai, né? A gente hoje vai perceber que a gente não pode ter medo, né? A gente não pode ser preguiçoso. A gente não pode ser acomodado. A gente não pode enterrar os dons e as coisas boas que Deus foi dando. Veja, nós hoje somos chamados a não embrulhar os nossos talentos, mas a revelá-los. E aí você vai aprender uma coisa muito bonita, sabe? Você vai aprender uma coisa muito bonita quando você ensina para o teu filho, para a tua filha, o que é certo, o que é verdadeiro, o que faz bem. Lá na frente, ele vai se lembrar de você e ele vai colocar em prática. Quando na nossa casa, quando na nossa família, a gente não aceita, em hipótese alguma, a mentalidade do mundo que acha que a gente precisa tirar proveito de tudo, que a gente precisa passar uma rasteira em todo mundo, que a gente pode enganar e fazer isso. Quando a gente vive as coisas certas, sabe, coisas boas, né? Coisas boas vão acontecendo. Imagina, né? Imagina se os esportistas, imagina aqueles que se destacaram no esporte, se eles tivessem se escondido. Não teriam a beleza do futebol, do vôlei, do tênis e assim por diante, do atletismo, da natação. Imagina se eles tivessem ficado em casa, acomodados, não vou treinar, não vou fazer isso, eu vou fazer. Veja, quanto sacrifício eles fizeram para serem um destaque, para ser destacados. Alguns até para ganhar o pódio, outros para inspirar tantos outros.
É fácil ser pai hoje? É fácil ser mãe hoje? Não, não é. Veja, volto a dizer, né? Imaginemos se os esportistas, né, tivessem escondido os seus dons. Não seriam, né? Não teríamos ninguém para nos inspirar. E aqui a gente poderia falar de tantos testemunhos. Meu irmão, minha irmã, veja, como cristãos, nós recebemos tantos talentos. Você é talentoso, você é inteligente, você é capaz. Você, inclusive, é capaz de motivar tua família. Você é capaz de motivar aqueles que estão ao teu redor. Eu digo para você, você serve de inspiração para muitas coisas. Você é capaz de inspirar tantos outros. Você é capaz, sabe, de fazer tantos bens. Você é capaz, sabe, de dar aquele passo, de fazer com que o Senhor venha cada vez mais na sua vida. Sim, sim, você é capaz. Sim, você consegue. Sim, você chega lá. Por isso, abraça a tua vida hoje. Abraça a tua vida hoje. Cuida bem dela. Porque nosso Senhor pode estar voltando e pode querer acertar as contas. E que ao voltar, Ele encontre você multiplicando os dons que você recebeu, vivendo a santidade, vivendo a sua palavra, a doação ao próximo. Faça frutificar os talentos que você recebeu de Deus. Hoje, abraça a tua vida, abraça teus sonhos. Não liga para quem te critica. Não liga para quem não quer nada com nada. Não liga para quem só puxa para trás. Não liga para quem não tem compromisso com a vida, com os valores, com os princípios. Não. Abraça a tua vida. Abraça teu sonho. Abraça os teus medos, as tuas inseguranças. Abraça a tua família e diz, nós vamos chegar lá na frente. Nós vamos dar certo. A gente vai conseguir. A gente vai realizar tudo aquilo que o Senhor quer que aconteça. E aí o que é que vai acontecer? Uma família mais bonita. Uma família mais bela. Uma vida melhor. O que é que vai acontecer? Você vai estar em paz. Você vai estar feliz. Pode até estar cansado. Talvez até ralado, né? De um outro esbarão, uma outra queda. Mas você vai estar bem. Você vai estar com aquela sensação do dever cumprido. Você vai estar com aquela sensação, que bom que eu não esqueci. Você vai estar com aquela sensação, assim, como foi bom persistir, seguir em frente, não ter medo, não desistir. Hoje eu quero finalizar este momento aqui, né, dizendo 3 coisas. A primeira, eu quero louvar e agradecer a Deus por você. Sim, eu quero louvar e agradecer a Deus por você, pela sua existência. Que bom que você existe. Você é esse dom de Deus. Você é esse dom de Deus. Cuide bem de você. Cuide bem da tua casa, da tua família. Cabeça erguida, sempre cabeça erguida, mesmo que venham tempestades, seguindo em frente. A segunda coisa que eu quero lembrar, nós aqui na nossa paróquia, do dia 20 ao dia 26 de novembro, nós vamos ter o nosso cerco de Jericó. E hoje à noite, né? Hoje, quarta, amanhã, quinta, na sexta-feira, a gente vai fazer um momento de oração à noite, online. Nós vamos rezar o Santo Terço. Nós vamos rezar o Santo Terço pedindo a bênção, pedindo a proteção de Deus, pedindo que Deus olhe muito. Né? Hoje, às 21 horas, 9
horas da noite, né, pela página da Paróquia Santo Antônio de Pádua. Ó, não vai ser por esse Face aqui, tá? Nem por esse Instagram. Pela paróquia, né, pelo Instagram e pelo Facebook da Paróquia Santo Antônio de Pádua. Nós vamos rezar o Santo Terço, preparando o cerco de Jericó, mas também por você, pela sua casa. Se você quiser, reze. 9 horas da noite, quem sabe muitos já estão até indo dormir nesse horário, né? Se pegar no sono, não tem problema. Nossa Senhora termina o terço por você, tá? E a terceira coisa é que nós agora vamos pedir a bênção de Deus sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor. Presenças inimigas fugem. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E que desça sobre você, e que desça sobre a sua casa, sobre a sua família, a bênção do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique bem, fique com Deus, e não enterre os seus talentos. Um grande abraço, até hoje à noite, às 9 horas da noite, para quem quiser, se não, amanhã, 7 horas da manhã. Se cuide, fique bem, fique na presença de Deus.